E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina e eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu setup, que a partir de agora a gente vai ter um quadro com as atualizações dele. E para isso eu vou dar um contexto sobre o que está acontecendo por aqui. Então, no início desse ano, eu e minha namorada, a gente decidiu que era o momento da gente passar a morar juntos. Então, depois de mais ou menos 1 ano e meio juntando grana, a gente decidiu alugar o apartamento e começar a comprar os móveis daqui da casa. A gente fez bastante gambiarra aqui em casa porque a gente não tinha dinheiro para comprar tudo de uma vez e a gente teve que escolher o que a gente ia comprar. Então, naturalmente, a gente deu prioridade para aquilo que é uma necessidade essencial para uma casa e depois as coisas de conforto e de decoração vieram em segundo plano. A princípio, a gente comprou geladeira, fogão, guarda-roupa, máquina de lavar, etc. E aí, gradativamente, a gente foi organizando as coisas. O nosso escritório, para que vocês tenham uma ideia, a princípio ele era uma mesa de MDF, uma chapa de MDF, com 2 cavaletes que ficavam um em cada lado e eu e a Paula dividíamos a mesma mesa. Então a mesa ficava gigante, que era uma chapa sem corte, né? Então ela tinha mais ou menos 2,70 por 80 de profundidade, eu acho que mais, né? Tinha uns 90 de profundidade. E ficava tudo bagunçado aqui, porque a gente não tinha espaço para tirar todas as nossas coisas da caixa. E como a nossa mesa era grande, a gente estocou um monte de caixa debaixo da mesa. E ficava uma bagunça. Várias das vezes a gente precisava pegar algum item dentro das caixas, mas a gente relutava em fazer isso porque dava um trabalhão ficar tirando tudo de dentro da caixa para procurar. E foi mais ou menos no final de julho que a Paula sentiu a necessidade de organizar o nosso escritório, porque ela usa o escritório para trabalhar. A Paula ela é ilustradora, modeladora 3D, ela é streamer lá no outro site da plataforma Roxinha e ela também tem um canal do YouTube que ela posta vídeo toda semana. Então ela sentiu a necessidade de ter um espaço que fosse mais organizado e mais bonito para ela ter um cenário para fazer os trabalhos dela visuais. E a gente decidiu comprar aqui os móveis para o escritório. A gente decidiu comprar primeiro 3 estantes com 5 prateleiras cada, que são essa que está aqui atrás, para a gente fazer o cenário das lives, o meu e o dela também. E a gente comprou também 2 mesas. Uma é a minha, do meu computador, e a outra do computador dela, que é uma mesa em L. Mas basicamente as 2 mesas têm 60 centímetros de profundidade e 1,5 de largura. A da Paula é um pouco diferente porque ela é em L, porque a Paula precisa de mais espaço. Afinal, ela é ilustradora, então ela precisa ter um monitor de referência para ela poder ver a ilustração que ela faz. E ela tem um ilustrador e ela tem um segundo monitor que ela usa para ilustrar. Então ela pega a caneta dela e desenha diretamente nesse monitor, que é um monitor específico. Conforme eu fui organizando o setup, eu senti a necessidade de deixar ele mais organizado, porque estava uma bagunça aqui. Eu estava com uma cadeira muito desconfortável também, que era uma cadeira de escritório muito simples, muito baratinha, e estava me trazendo uma série de problemas como a dor na coluna. Quando a gente foi fazer a montagem dos móveis, a gente teve que tirar todas as coisas que estavam dentro do escritório, desmontar os computadores e tirar tudo daqui para montar os móveis. E nesse processo de desmontar as coisas e montar de volta, eu acabei quebrando a entrada HDMI da minha TV, que eu usava como monitor do meu computador. Devido a essa quebra, eu usava uma TV de 32 polegadas que eu já tinha mais de 10 anos, e como eu quebrei a entrada HDMI dela, eu fui obrigado a comprar um monitor novo, porque eu não conseguia fazer o conserto, porque é uma TV muito antiga e não se acha mais peça para ela. Eu acabei comprando esse monitor que vai aparecer aí pra você, que é um monitor de 25 polegadas da Samsung, que eu comprei de um amigo. Esse monitor estava parado na casa dele, ele me vendeu por um preço muito camarada. Só que esse monitor é pequeno, então fora a dor na coluna, eu comecei a ter dor no pescoço por ficar olhando para baixo por um bom tempo quando eu usava o computador. Aí eu peguei um organizador de armário, coloquei livros e caderno e folhas sulfites para dar altura e fiquei usando o monitor assim. O grande problema é que esse organizador de armário ele ocupava um espaço na minha mesa
precioso para mim. Então na hora de digitar eu me sentia desconfortável porque a quina da mesa ficava batendo próximo do meu pulso e incomodava muito na digitação. Fora que roubava o meu espaço, então na hora de estudar eu tinha que tirar o teclado, eu puxava para o lado, ficava um incômodo. Foi aí que, acompanhando novamente os vídeos, né, que eu voltei a assistir conteúdo de setup no YouTube, eu vi que vários dos setups que eu assistia nos vídeos lá, eles tinham um suporte para monitor, que eu achei bem legal. Só que quando eu entrei nos sites gringos para ver, né, principalmente da Orbit Key e alguns outros mais, eu vi que era um preço muito caro, tipo cerca de $300, $400 um suporte de monitor de madeira, e às vezes de compensado. E aí eu falei assim, muito caro. Mas eu acho que aqui no Brasil vai ser mais barato, porque aqui no Brasil tem muita madeira, né? E aí eu me enganei, levei um susto maior ainda, achando suportes de madeira aqui a partir de R$300, e em alguns casos até acima de R$700, que eu achei um absurdo. Então eu não tinha dinheiro e nem estava disposto a pagar o valor que estavam se cobrando por um suporte de monitor aqui, e eu decidi fazer o meu. Quando eu pensei como eu faria, eu lembrei da bancada que eu tenho na minha barbearia, que fui eu que eu fiz uma bancada de cedrinho, e aí eu liguei na mesma madeireira que me serviu as tábuas de cedrinho lá para fazer a minha bancada, e pedi uma tábua de 1,20 m de comprimento por 20 de profundidade, e mais 3 pedaços de 10 por 20, 10 centímetros por 20, para que eu pudesse fazer aqui o meu suporte de monitor. Eu comprei as tábuas já aparelhadas, né, que elas são já secas, a madeira seca e levemente lixada, ela não vem completamente rústica. Eu comecei o processo fazendo lixamento com uma lixa de grão 80 para tirar todo o relevo que tinha já na madeira e deixar ela mais fina, né, mais lisa. Depois, meu irmão viu eu lixando na mão, né, com uma lixa 80, e ele me ofereceu a lixadeira dele, o que tornou tudo mais rápido e mais fácil, não tem nem comparação. Eu finalizei com a lixa 80, depois eu passei uma lixa 180 para tirar a possibilidade da madeira soltar alguma ferpa na sua mão, ficar meio complicado, né? Com a lixa 180 já ficou muito lisinho, ficou bem gostoso de passar a mão em cima e você não sente nem mesmo nas quinas que vai soltar alguma ferpinha na sua mão. Eu fiz um betume caseiro que eu vi no YouTube, mas eu fiz errado, então eu não recomendo para você fazer como eu fiz. Eu peguei um vinagre à base de álcool e coloquei uma esponja de aço dentro para que enferrujasse a esponja e eu passasse essa esponja embebida no vinagre na madeira e deixasse a madeira envelhecida. Acontece que não se usa para fazer esse tipo de betume o vinagre à base de álcool, é um vinagre tinto, então não deu certo, ficou preta a madeira, ficou muito feio. Então eu lixei de novo com a lixa 180, mas ainda ficou uns resquícios de preto que eu até que gostei, porque realça um pouco o veio da madeira, o fundo preto da veio da madeira. Depois, para encaixar os pés, eu comprei 6 cantoneiras para encaixar os pés e coloquei com parafusos porque eu não queria que fizesse nenhum buraco na parte de cima do tampo da madeira. Então o resultado vai ser esse aí que vocês estão vendo. Tá bem simples, eu acredito que esse não é o produto final ainda. Eu quero adicionar um segundo monitor aqui no meu setup e talvez com 2 monitores esse suporte que eu fiz ficou pequeno, né? Na verdade eu pedi 1,20 m na tábua, mas eu achei muito grande para um monitor só e aqui ainda tá com pouco espaço, e eu fui e cortei ainda mais uns 30 centímetros dessa tábua, então tá com 90 centímetros de comprimento e 20 de profundidade. A altura ficou muito boa e tem um outro lado muito positivo, que agora liberou um espaço tremendo na minha mesa. Então quando eu quero estudar, por exemplo, eu consigo empurrar o meu teclado para trás, para o fundo, né, para debaixo do suporte de monitor. E eu fico com a minha mesa com um espaço muito bom para eu poder estudar. Então eu consigo trazer o meu caderno e escrever, tomar as notas, sem me preocupar com o espaço. Quando eu quiser terminar os estudos e voltar a digitar, eu só consigo fechar o meu caderno, colocar debaixo e voltar a digitar normalmente. O espaço que ficou eu consigo colocar certinho debaixo do suporte o meu teclado e o meu caderno que eu uso para estudar. Então o espaço ficou muito legal, ficou certinho, parece que foi feito sob medida praticamente. E também
Para comer, eu tenho um hábito que eu sei que não é muito saudável, mas às vezes é conveniente, de comer na mesa enquanto trabalho. Então eu empurro tudo, eu libero espaço, como se eu faço alguma sujeira é só passar um pano aqui no meu mousepad, que ele é de couro, e tá tudo resolvido. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, que você também se sinta motivado para fazer o seu próprio suporte, se você não tem condição de gastar esse valor inteiro. Eu gastei mais ou menos uns R$80 para fazer, tá? Ficou R$60 a madeira, que eu encomendei na madeireira. Ela já me deu uma lixa 80, porque ela sabia que eu ia ter que lixar. E depois eu comprei as cantoneiras e os parafusos, que ficou mais ou menos uns R$10. E eu tive que comprar a lixa 180 e tal, mas ficou mais ou menos essa faixa de preço para eu fazer esse produto aqui. Eu finalizei o meu suporte com a cera de carnaúba e eu tô passando para manter um óleo de peroba. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha, comenta, manda para um amigo seu também que quer comprar um monitor, um suporte de monitor e tá quebrado. É muito mais fácil fazer desse jeito e eu acredito que é mais gratificante, é muito mais legal quando você olha para uma coisa que você fez do que quando você simplesmente compra. Mas posso estar errado. Me segue lá no Instagram, que é o @medinabruno, e deixa o seu like aí, mano. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.